Amém. Boa tarde, família. Feliz Dia dos Pais a todos aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Que Deus possa abençoar vocês ricamente nesse dia, não só no dia de hoje, né? Todos os dias devemos comemorar o Dia dos Pais e o Dia das Mães, sermos gratos a Deus. Se você tem o papai vivo, a mamãe viva, agradeça a Deus, agradeça a eles, dê um abraço, um beijo. Todo dia é dia de agradecer, não é verdade? E eu sempre faço a pergunta: como estão vocês, soldados de Cristo? Eu vou fazer essa pergunta aqui, mas vou pedir para vocês abrirem lá em Romanos. Romanos capítulo 7, já vai abrindo a Bíblia, e eu quero perguntar como foi a sua batalha. Como têm sido as suas batalhas? Durante essa semana, qual foi a sua batalha? Você se revestiu da armadura de Cristo? Tem pregado o Evangelho? Como têm sido os seus dias de batalha? E eu quero ler para você, enquanto você já vai achando na sua Bíblia aí, o livro de Romanos, capítulo 7, tá bom? Um texto que encontra lá em Segundo Reis, quando o profeta, servo de Deus, né, estava ali, e ele diz assim, o profeta Eliseu, o servo dele estava preocupadíssimo, tinha um exército enorme ali diante deles, e ele ficou preocupado, né? E Eliseu ora e falou, Senhor, abre os olhos dele, né? E olha aqui que Eliseu fala para ele, olha, não tenha medo, não temas. E às vezes se você está preocupado nas suas batalhas, nas lutas do dia, Deus pede para falar assim para você essa tarde, olha, não temas. Sabe por quê? Porque aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. E aí a oração é feita, os olhos se abrem e aquele servo vê ali cavalos, carro de fogo ao redor ali de Eliseu e deles. E é isso, que Deus possa abrir os nossos olhos para ver os anjos que estão lutando em seu favor. Então, não desista, não desanime, fica firme na fé, tá bom? Por mais que algum dos dardos inflamáveis do inimigo tenha passado por entre a sua armadura ali, não fique triste, tá bom? Fique firme. Por mais que alguém possa ter perdido aí, vamos dizer, um braço, uma perna na batalha, algum ferimento, continue lutando porque Deus é conosco. Maior são o número dos que estão conosco do que os que estão com eles. Que Deus possa nos abençoar e te fortalecer a cada dia. Tá com a palavra de Deus aberta? Feche os seus olhos então e vamos orar. Pai querido, obrigado, Espírito Santo, pelo dom da vida, pela oportunidade, o privilégio de vivermos mais um dia, ó Pai, por termos essa liberdade, Senhor. Eu sempre sou grato por essa liberdade religiosa que nós temos. Nós ainda não somos perseguidos ao ponto de não podermos mais abrir igrejas, abrir a Bíblia, abrir um canal na internet para falar do seu nome. Nós louvamos a Ti por isso e somos gratos porque ainda há tempo que nós podemos fazer isso, ó Pai, porque chegará um tempo na qual nós seremos privados de fazer isso. Muitos dos que aqui estão, Senhor, talvez por amor do seu nome, terão que passar por cárceres, por provações, mas o Senhor vai nos dar a vitória, vai nos fortalecer, porque aonde estivermos, nós vamos ser luz, nós vamos continuar pregando do seu evangelho, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade, pelos que aqui estão, Senhor, que têm sede de buscar a Ti, dedicando tempo em ouvir a Sua palavra. Nós queremos orar, ó Pai, para que o Espírito incomode aqueles que estão dispersos no mundo, aqueles que têm interesses mundanos, poderiam estar aqui conosco, ó Pai. Que nesse momento eles sintam um desejo enorme de ouvir a Sua palavra e busquem uma igreja hoje à noite, busque uma mensagem, ou que o Senhor use alguém aqui nessa tarde, ó Pai, para enviar esse link dessa gravação, para que alguém possa ouvir essa mensagem que esteja necessitando também, Senhor. Por favor, Espírito Santo, neste momento, como instrumento, eu me coloco nas suas mãos para ser dirigido por Ti. Com o mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos, inspira-nos nessa tarde e noite para alguns na Europa. Fala conosco, Espírito Santo. Trabalhe também no coração de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Traduza cada palavra dita, para que o seu nome, o nome de Jesus Cristo, seja exaltado aqui. Somente Jesus apareça. Fala conosco. Muda a nossa vida, transforma os nossos corações, Espírito Santo.
Nós oramos porque nós confiamos no seu poder. E oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus aberta, livro de Romanos, o capítulo é o capítulo 7. Nós vamos ler ali a partir do versículo 12. Esse é um sermão que eu fiz baseado em algumas perguntas que nós temos. Eu costumo dizer que é o homem de Romanos 7 ou a mulher de Romanos 7. Podemos dizer assim, a humanidade, né? Que vai se generalizar ali para homem e mulher. Mas o fato é que aqui está uma coisa que você vive bastante. E eu, Douglas, vivo bastante isso. Não sei se você já parou para analisar nesse texto que luta que nós temos, na verdade. Como que é grande a nossa luta, como que é grande as tentações que vivemos. Então nós vamos falar um pouco sobre as tentações que todo cristão ele enfrenta. Vamos à leitura? Romanos 7, eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá bom? Talvez seja um pouquinho diferente da sua. Romanos 7, capítulo 7, o versículo 12, a palavra inspirada nos diz: De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outrora lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É uma pergunta. E paremos o texto por aqui. As tentações que todo cristão ele enfrenta. E eu quero enumerar aqui algumas coisas e falar um pouco com vocês essa tarde sobre essas tentações e como vencê-las. Talvez você já tenha se perguntado, né? Por que que parece tão difícil resistir ao pecado? Já percebeu assim que algumas tentações elas sempre voltam na nossa vida? Já notou isso? Como se tivesse um padrão, né? E de fato tem. A Bíblia ela vai revelar para a gente que toda tentação que nós enfrentamos, ela vai vir de três raízes principais. Nós vamos falar sobre essas três raízes. Então, toda tentação que eu e você enfrentamos, o princípio dela são três raízes principais. A primeira delas é o desejo da carne, a segunda, o desejo dos olhos, e o terceiro, o orgulho da vida. Essas três áreas são as mesmas desde o Éden. Foi assim que a serpente enganou Eva, e foram essas mesmas áreas que Satanás tentou Jesus no deserto. Você já parou para pensar nisso? Os desejos da carne, desejos dos olhos e o orgulho da vida. Ou seja, a estratégia ela não mudou nada, ela é antiga, né? O inimigo continua usando a mesma e continua funcionando. Porque se você parar para notar, muitos ainda não sabem como identificar e tampouco como resistir. E eu quero dizer uma verdade para você, que nós precisamos encarar. Você não vence aquilo que você não reconhece.
Você precisa reconhecer. E nessa tarde nós vamos estudar e tentar, de uma maneira, pedir que o Espírito nos ajude a reconhecer, enxergar a raiz da tentação na nossa vida. Como que ela age e como que vencer essas tentações com a mesma autoridade que Jesus venceu. É possível isso? Sim, é claro que é possível. Então vamos falar sobre os desejos da carne. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, o verso 16. É um texto bem interessante que eu quero ler com vocês. 1 João, capítulo 2 e o verso 16. Está lá no finalzinho da Bíblia, primeira, segunda, terceira carta de João e depois o livro de Apocalipse. 1 João 2,16, a palavra nos diz: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha só. Essa é uma das tentações, ela que fala direto com os nossos impulsos, não é verdade? Os impulsos mais profundos: fome, prazer, conforto, preguiça, raiva. Olha quanta coisa, né? A carne aqui mencionada, meu irmão e minha irmã, ela não é o corpo em si, tá bom? Mas é uma natureza humana que nós temos. Uma natureza humana inclinada ao pecado. Quando nós vamos para o original grego, essa palavra ela vem como sarx, que refere-se a uma parte caída do ser humano. E essa parte ela resiste ao espírito, olha só. Você quer ver alguns exemplos práticos disso? Quando você está irritado, você sente vontade de fazer o quê? De xingar alguém. Você explode, na verdade? Quando você sente aquele desejo incontrolável de comer até se sentir mal, olha só. Desejos que nos fazem fazer coisas, não é? Você sabe que deveria orar, mas de repente escolhe aí maratonar uma série, né? Na televisão. Entende? Tem vontade de fazer alguma coisa ou fazer algo, mas sabe que aquilo é fora da vontade de Deus. E mesmo assim, fazemos. A tentação da carne, ela sempre vai vir como uma mentira para você. Toda vez que você enfrentar uma tentação desse porte, ela vem com uma mentira embutida por trás. Olha, ela vem assim, olha, você merece isso, hein? Você merece. Ah, todo mundo faz. Tem nada a ver, não, todo mundo faz. Olha, é só mais uma vez. É só uma vez só. Deus entende. Mas no fim, tudo aquilo que parece prazer vai gerar culpa, vazio, tristeza e distância de Deus. Então, como vencer? Primeiro você precisa entender que a carne, ela é enganosa. Ela não deve te governar. Romanos 8,6 fala que a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Você precisa alimentar mais o seu espírito do que você alimenta a sua carne. Se você só dá atenção aos seus desejos, eles vão te dominar. Eu já preguei sobre isso daqui, nessa sala. Mas se você fortalece o espírito com oração, palavra de Deus, a carne ela perde força. Você deve lutar com a ajuda do Espírito Santo. Olha o que Gálatas 5,16 fala. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5, versículo 16. Você deveria parar agora e fazer uma pergunta para si mesmo. Qual é o desejo da carne que mais tem te dominado? Outra perguntinha. O que eu tenho alimentado mais? Minha carne ou meu espírito? A carne, ela é como um leão, né? Quanto mais você alimenta, mais perigoso ele fica, né? Quanto mais você dá comida para esse leão, mais perigoso fica. Mas se você deixa de alimentar, ela vai enfraquecer. Então, se você deixar de alimentar os desejos da carne, ele vai enfraquecer. Segundo tópico é os desejos dos olhos. Os desejos dos olhos, essa tentação, ela entra pelos olhos. Aquilo que você vê e vai despertar o quê? Uma cobiça no seu coração.
Ela não vai começar com toque, com ação, nada disso. Ela começa com olhar. Um olhar que deseja aquilo que não deveria. Esse desejo ardente, ele é provocado pelo que se vê. Olha só. O que os olhos veem, o coração sente. Tem um ditado popular que fala que os olhos não veem e o coração não sente, né? Mas é o contrário. O que os olhos veem, o coração ele sente. E o que o coração ele deseja, os pés seguem. Os teus pés vão te levar para aquilo. Isso é muito perigoso. Olha como que é perigoso. Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver Eva vendo o fruto e desejou. Davi vê Batseba e cai. Acã viu o ouro e roubou. Olha como que é profundo. Você vê e esses desejos do seu coração fazem com que os seus pés te levem para lá. Olha alguns exemplos mais práticos ainda. Passamos tempo demais olhando vidas perfeitas, talvez aí no Instagram, né? Tudo uma mentira o que as redes sociais mostram, né? E às vezes as pessoas sentem inveja, né? Olha, nossa, fulano deve estar bem, tá bom lá onde tá, né? Tá nada, essas pessoas sentem um vazio e você sentindo inveja disso às vezes. Tem pessoas que às vezes veem pessoas com o corpo ideal e começa a desprezar ou cobiçar também. Temos que ter cuidado com os nossos olhos. Eu costumo dizer, cuidar das entradas da alma. Talvez a pessoa vê um carro, uma casa, um estilo de vida e nasce ali dentro dela um desejo ganancioso daquilo. O problema não é o que você vê, mas o que você alimenta com o olhar. Porque você pode ver muita coisa, mas o problema é o que você alimenta quando você vê. Com o seu olhar, o que você está alimentando? E o inimigo, ele sabe disso muito bem, sabia disso? Ele usa a aparência do mundo, todas essas coisas que eu disse, que as pessoas veem no Instagram, muitas coisas disso daí, o inimigo ele usa para gerar um desejo em mim, em você, de insatisfação. Estar contente com o que nós temos, com o que Deus nos deu. E ele te faz você pensar assim, olha como que o mundo se tornou tão consumista, né? Ele faz você sempre pensar assim, olha, você precisa disso para ser feliz. Você vê pessoas correndo atrás de coisas e achando assim, olha, a hora que eu conquistar aquilo, a hora que eu ter isso, eu vou ser feliz. E na verdade não é. Quando conquista, não é feliz. Isso é uma mentira. Porque a satisfação não está no que os olhos veem, e sim em quem te criou para algo muito maior que isso. Como vencer, então, o controle dos seus olhos? Ou você vai vencer ele, ou seus olhos vão controlar você. Olha o que Jó 31:1 diz pra gente. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? Filtre aquilo que você vê. Vídeos, filmes, redes sociais, vitrine. Tudo aquilo que você vê forma desejo dentro de você. Pare de olhar para as coisas desse mundo. Olhe para o que é eterno. Olha o conselho de Paulo lá em 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. 2 Coríntios 4:18. Você tem que se atentar para as coisas que não veem. E quando surgir essa tentação, você tem que fazer essa oração. Senhor, ensina os meus olhos a enxergar como o Senhor enxerga. Porque Deus ele vê o pecado, ele vê lá na frente. Diante da tentação, se orarmos a Deus, Senhor, abre os meus olhos, ensina-me, Senhor, a enxergar como o Senhor enxerga, que eu deseje o que o teu coração deseja, Senhor. Os desejos que o Senhor tem para a minha vida, os planos que o Senhor tem para mim, Senhor. Abre os meus olhos para que eu possa fazer a sua vontade. Um olhar purificado, ele protege o coração. E um coração limpo, ele vive em paz e liberdade. É isso que Deus deseja para você. Diante de algo que você olhar, que você imaginar que possa te levar à ruína, aquilo, olha a Deus, para que abra seus olhos e faça você enxergar como Ele enxerga. E o terceiro tópico é a soberba da vida. Essa é uma tentação que não fala,
com os nossos sentidos, como as duas anteriores. Ela ataca direto o seu coração, ataca o ego, o orgulho, a vaidade, o desejo de aparecer, o desejo de se exaltar, de controlar as coisas. E significa, quando nós vamos para o original grego essa palavra, o nome dela em grego é alausenia tal bio. Uma palavra até difícil de dizer, mas ela significa assim, arrogância relacionada a uma posição, a poder, riqueza, sucesso pessoal. Você conhece pessoas assim? Que fazem o que for preciso para alcançar a fama, o poder? Olha só. E os mesmos exemplos bíblicos, nós vemos isso. Eva deseja o fruto, porque o que ele era desejável, para dar entendimento. Olha o que ela queria. Ou seja, ela também queria ser como Deus. É perigoso. O diabo disse para Jesus: se joga do templo, prova que você é filho de Deus. Nabucodonosor disse também: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei como meu poder, para minha glória? Olha só, a soberba, o desejo do ser, ele ser o centro. Tira Deus do trono e o eu entra no lugar. Quão perigoso que são. Tem gente que vive se exibindo, né? Buscando talvez curtidas em redes sociais para se sentir melhor. Acha que não precisa de ajuda, que não precisa nem mesmo de Deus. Vemos alguns líderes até espirituais que medem valor por seguidores, aplausos, influências, buscando mais influenciadores do que o próprio reino de Deus. Vem pessoas desprezando um ao outro por se acharem superiores e nós somos todos iguais, todos carecemos da mesma graça, da mesma misericórdia do nosso Deus. Não há nenhum problema em você ter reconhecimento. O problema é quando o reconhecimento ele vira um ídolo. Aí é o problema. Um dos pecados que transformou os anjos em demônios, olha só, que pesada essa palavra. Foi o orgulho, foi o orgulho. Tiago 4,6 diz assim para nós: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós só ganhamos quando nós somos humildes. Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como vencer isso? Você precisa lembrar de uma coisa. Quem é você sem Deus? Tem pessoas que se acham tudo, né? Mas você sem Deus é apenas pó. Tudo que você tem, tudo que você recebeu de Deus, nada é mérito seu. Foi dádiva de Deus. Precisamos cultivar a humildade de forma intencional, sabe? Reconhecendo os nossos erros, servindo aos outros, celebrarmos as vitórias também ao lado de Cristo, darmos glória, graça porque conseguimos um emprego, porque Deus nos abriu portas, dar toda a glória, todo o crédito a Deus, mesmo nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas. Olha o que Jeremias 9:24 fala pra gente. Se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Devemos nos gloriar em Deus o tempo todo. E devemos fazer esse exercício também, que vai ajudar a vencer. O que eu tenho feito é para ser elogiado, para ser notado, para ser aplaudido? Ou eu tenho feito porque eu já sou salvo em Cristo Jesus? Sou grato a Cristo Jesus porque ele me fez. Eu estou querendo brilhar, aparecer mais que Cristo? Ou eu sou apenas a pessoa que reflete o caráter de Cristo? Eu sou apenas um servo. A soberba ela vai nos afastar de Deus, mas a humildade vai te aproximar desse Deus.
Jesus foi tentado nessas mesmas áreas e ele venceu. E lá em Mateus 4:1 fala que então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá em Hebreus 4:15, Jesus, o Filho de Deus, ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Satanás, ele usou as mesmas três tentações que destroem tantas pessoas até os dias de hoje, mas ele não pôde vencer com Cristo. Olha só, olha o que ele fala para Jesus. Mateus 4:3. Manda que essas pedras se transformem em pão. Ele fala para Jesus. Jesus, 40 dias ali, cansado, com fome. E ele chega e fala assim: manda que transforme em pão. E Jesus estava com fome. E o diabo queria que ele usasse o poder para satisfazer o quê? Um desejo legítimo, mas era fora da vontade do Pai. Como que Jesus responde? Com a palavra. Verso 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, Jesus mostra, né, os desejos dos olhos. Agora ele pega ali, então leva Jesus, em Mateus 4:8, e ele mostra ali todos os reinos, né, do mundo, a glória deles, a grandeza, né? Olha, o inimigo oferecendo para Jesus tudo o que ele estava vendo, o que ele desejaria sem cruz, sem dor e sem obediência. Olha que proposta irrecusável, né? Não precisaria de cruz, não precisaria de dor, não precisaria obedecer nada. E novamente na palavra, vai no verso 10. E Jesus responde com a palavra: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Soberba da vida. Eu falei sobre os desejos dos olhos. A da carne ele pega Jesus, fala para transformar em pão. O dos olhos ele mostra para Jesus tudo aquilo. E olha o que ele faz agora, Mateus 4:6. A soberba da vida. Lança-te do pináculo. Lança-te do pináculo do templo, e os seus anjos vão te segurar. Era um convite o quê? A uma exibição, ao orgulho, presunção, uma tentativa de provar algo à força. E Jesus novamente vai com a palavra no verso 7. Não tentarás o Senhor teu Deus. Perceba, Jesus não venceu pela força humana, mas pela palavra de Deus, viva em seu coração. Jesus ele não perdeu tempo discutindo com o diabo. Você não deve perder tempo discutindo com o diabo, com as coisas oferecidas a você. Você precisa fazer como Jesus, responder nas Escrituras, obedecer, mesmo com fome, mesmo cansado ou cansada, mesmo sob pressão. Você deve ir no assim diz o Senhor. Responder com a Bíblia o que o Senhor te pede. Você pode vencer como Jesus venceu, porque Ele está ao seu lado lutando com você. E você tem três armas maravilhosas para você lutar contra isso. Quando vier essa tentação, primeiro você tem a palavra, você tem o Espírito Santo de Deus, e você tem a autoridade de Deus para repreender o mal, para falar. Não lute com as suas forças, lute com a espada do Espírito. Efésios 6:17 vai falar isso para você lutar com a espada do Espírito. É isso que nós precisamos. Na prática, isso. Eu e você não precisamos mais viver caindo o tempo todo nas mesmas tentações que nós caímos. A Bíblia não só vai te revelar a raiz delas, mas a Bíblia também vai te mostrar como vencer com firmeza. E eu quero falar para você rapidamente 5 atitudes que nós devemos ter, bem práticas, todos os dias, para nós podermos vencer. Todo dia. A primeira delas,
Orar antes de cair, não depois. Muitas vezes nós só vamos orar a Deus depois que nós caímos. Jesus vai dizer para você em Mateus 26:41: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, primeiro aspecto, ore antes de cair. Muita gente só vai orar depois que pecar, mas o segredo é você fortalecer o espírito antes da tentação vir. Então, comece o dia buscando a Deus antes da luta começar. Creio aqui que todos participam da sala 57. Buscar o Espírito, poder do alto, batismo diário do Espírito Santo. Se Jesus fazia isso todas as manhãs antes de sair para a sua atividade, por que eu e você não devemos fazer? Antes de Jesus curar, fazer milagres, ele buscava ao Pai primeiro. E eu e você não diferentes disso, devemos buscar, orar, para depois sair. O segundo aspecto é você encher a sua mente com a palavra, estudar, ler. E olha o que o salmista fala lá em Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra. A tentação ela vai começar aqui na mente, ó. Se a sua mente ela tá vazia da palavra, o que ela vai acontecer? Vai ser ocupada pelos desejos do mundo, os desejos da carne. Então, alimentar-se todos os dias da verdade de Deus é uma arma para você lutar. O terceiro aspecto é fugir do que te enfraquece. Lá em 2 Timóteo 2:22, foge das paixões da mocidade. Você não deve ficar negociando com o pecado. Você não precisa provar que é forte. Você precisa ser sábio e sair do lugar da queda. Evite tudo aquilo que vai te arrastar para ambientes, pessoas, conversas, hábitos que vai te levar para o mal. Evite tudo isso. Quarto tópico. Dependa do Espírito, não das tuas forças. Eu já mencionei Gálatas 5:16, fala: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Vontade e disciplina ajudam muito, mas elas não vencem o pecado sozinho. Você precisa andar cheio do Espírito Santo, em oração, santidade e obediência. Olha só, cheios do Espírito, em oração, santidade e obediência. No assim diz o Senhor. Quinto e último tópico, ande com quem fortalece sua fé. Olha que grupo maravilhoso, que escolha maravilhosa que você fez. Essa família que ora, uma família que não deixa de orar, que não deixa de interceder, orando uns pelos outros, jejuando, um jejum ininterrupto. É isso que você tem que ter, tem que convidar mais pessoas para vir para esse ambiente, gente. Pessoas que vai fortalecer a sua fé. Aqui você vai ouvir muitas coisas. Aqui não vai massagear o seu ego, aqui é palavra de Deus. Exortai-vos uns aos outros cada dia, Hebreus 3:13 fala pra gente. Aqui você vai ouvir repreensão também, mas esse tipo de gente vai fortalecer a sua fé. Esse tipo de grupo faz você ficar mais forte. Porque quando você vai para o isolamento, é um terreno que vai te ajudar, ele é muito fértil para a queda. Então você precisa estar nessas comunidades, conexões, igreja com os irmãos firmes. E um vai proteger, um vai exortar o outro, um vai restaurar o outro. Quando um cair, o outro estende a mão para ajudar a levantar. Nós precisamos ser humildes, confessar, sabe? Contar, orar uns pelos outros. Pessoas que vão nos ajudar nessa caminhada porque eles estão no mesmo caminho que você, com o mesmo objetivo. As tentações, elas sempre vão existir. O mundo não vai parar de seduzir você, de ficar. O inimigo jamais vai deixar você em paz. A carne não vai parar de desejar. O diabo ele não vai parar de tentar mais nenhum momento. Mas você não precisa viver caindo. 1 Coríntios 10:13, abra sua Bíblia aí. Vamos ler o que esse verso fala. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13.
Enquanto você encontra, todos encontraram? 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Olha aí, sempre tem uma saída, sempre é um escape, sempre há graça. Deus não vai permitir que venha sobre algo sobre você que você não suporte. Quando vier uma provação é porque você pode suportar ela. Deus está ao seu lado. Deus está com você. Quando você cair, levante-se. Se você caiu, levante-se. Confesse os seus pecados. Olha o que Provérbios 24:16 fala, né? O justo cai 7 vezes, mas se levanta, não é verdade? Porque você confessar o pecado, arrepender, você vai receber perdão e você continua lutando. Você precisa, quando for tentado, resistir, sabe? Orar, correr, fugir do lugar, pedir ajuda de Deus, ficar perto de Deus. Tiago 4,7 fala: sujeitai a Deus, resistir ao diabo. E o que ele vai fazer? Ele vai fugir. É a palavra que está dizendo, não é o Douglas. O diabo vai fugir. Ele vai fugir. E eu não li com vocês propositalmente o final de Romanos. Sabe por quê? Porque eu quero continuar lendo com vocês. Lá em Romanos 7, volta lá para a gente ler. Romanos 7, nós começamos a ler e paramos no versículo 24. Romanos 7, nós começamos a ler Romanos 7, fomos lendo do 16 e paramos no 24, que dizia: Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte, né? E aí eu comecei a explicar as tentações que nós sofremos. Leia comigo agora o verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, como o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Passa para frente. E vamos ler que extraordinário agora, Romanos 8:1. Que maravilha. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam mais segundo a carne. Pessoas que desejam andar agora segundo o Espírito. As obras da carne, lá em Gálatas, você vai ver o que que são. São essas coisas que nós lemos aqui. Desejo pecaminoso. Mas os frutos do Espírito são amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Uma pessoa guiada pelo Espírito não tem condenação nenhuma. Ela não é perfeita. Continua sendo pecador, continua cometendo erros. Mas é uma pessoa que identifica o pecado. Ela não comete pecados voluntariamente. São pessoas que são guiadas, que ouvem a voz do Espírito. Detectam logo ambientes que não vai o aproximar de Deus, que não vai elevar a Deus. Coisas que vão afastar essa pessoa de Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito. E nessa tarde, eu quero convidar você a não viver mais se culpando, a não querer viver de maneira que desagrade a Deus. Você não é fraco, o inimigo tem feito você pensar que você é fraco, que você não tem mais jeito. Você tem jeito, você tem solução. Jesus é a saída para você. Ele morreu por você. O sangue dele já pagou o preço. O inimigo, ele já é vencido. Ele é derrotado. Confesse os seus pecados a Jesus. Fala, Senhor, o mal, o bem que eu quero, Senhor. Sabe o homem de Romanos 7, que eu e você, o bem que eu quero fazer, Senhor, eu não consigo, Senhor. Mas o mal, eu não me esforço para pecar, Senhor. Eu vou lá e peco. Eu não quero pecar, mas eu peco, Senhor, me ajude.
Porque essa carne, esse pecado que habita em mim, essa guerra aqui, esse desejo desse ser humano caído, dessa natureza pecaminosa que eu tenho, me leva a isso. Os meus olhos são direcionados a essas coisas, mas por favor, Senhor, purifique a minha mente, o meu coração e o meu ser. Se você tem o desejo que Deus faça essa obra na sua vida, manifeste com o levantar da mãozinha, virtual, de qualquer maneira, para que Deus possa. Dessa maneira você está dizendo, Senhor, eu não consigo lutar mais sozinho. Tenho lutado, tenho caído em pecado, Senhor, mas eu quero viver uma vida de obediência, santidade. Quero glorificar o Senhor com o meu corpo, com o meu templo, templo do Espírito. Glorificar o Senhor em todas as áreas, porque eu sou um vaso escolhido. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Agora eu sou salvo em Cristo Jesus. E uma pessoa salva em Jesus, nova criatura é, o velho homem precisa morrer. Os desejos mundanos, Senhor, tem que morrer na minha vida. Deus seja louvado por essa sua decisão, por você reconhecer que você necessita desse Espírito Santo. E lembrar que nós precisamos orar antes de cair, buscar o Espírito. Ao sairmos, ao levantarmos, a primeira coisa é buscar a Deus. Fala, Senhor, eu não sei as dificuldades que eu vou enfrentar hoje, quero colocar meu dia nas suas mãos, os meus planos. Mas, Senhor, realize a sua vontade, os seus planos para mim, porque nós fazemos planos, mas não planejamos com Deus. Fazemos a nossa agenda e esquecemos de colocar um espaço na nossa agenda para Deus incluir a agenda dele na nossa. Porque às vezes no seu caminho do trabalho, Deus escreveu ali na agenda: olha, Sara, Cibele, no caminho do seu trabalho tem uma pessoa ali sentadinha que você nunca percebeu. Pare e olhe para ela, dá só uma atenção, diga só um olá, que ela vai começar a ver a Cristo através de você. Sabe, essas coisas simples da vida. Sermos Jesus, sermos Jesus para alguém. Feche seus olhos e vamos orar ao Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por aprendermos na Sua palavra, Senhor. Assim como Jesus resistiu cada tentação, Jesus tinha sabedoria, ó Pai, para argumentar o que fosse preciso, mas não. Jesus abriu a palavra. Jesus citou a Bíblia, o assim diz o Senhor, para nos mostrar que se nós resistirmos ao diabo, se estivermos com Jesus, ele vai fugir de nós. Quando vier a tentação, apresentarmos a palavra e sermos firmes na palavra. Isso não, porque isso desagrada o meu Deus. Isso não é vontade do meu Deus para mim, para o meu corpo, para os meus olhos, para o meu lar, para a minha vida. Com a palavra nós vamos combater. Por favor, Espírito Santo, revista-nos com seu poder. Nos dê discernimento, fale ao nosso coração, faça uma faxina em todas as vias da nossa alma, no nosso coração, no nosso ser, na nossa mente, naquilo que pensamos, naquilo que vemos, comemos, ouvimos. Por favor, Espírito Santo. Transforma todos os nossos desejos, as nossas vontades pecaminosas, ó Pai. Arranque tudo de nós e coloque somente aquilo que é santo, puro e bom. Nos fortaleça, Espírito Santo, a alimentarmos somente o nosso lado espiritual, com oração, com jejum, com a leitura da palavra, com cânticos que louvam e entoem o nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a alimentarmos esse lado, para que assim espiritualmente fortes, possamos sair para as batalhas do dia a dia e, guiados por esse Espírito, possamos cumprir a vontade do Pai. Aquilo que os anjos mais queriam fazer, Jesus disse: não, não é você que vai fazer. São esses meus filhos aí, ó, que levantaram a mãozinha essa tarde na Sala Emanuel. São eles que vão fazer a obra, são eles que vão ir pregar o Evangelho, falar do meu amor. Então, por favor, Senhor, dê poder para a Sala Emanuel, para que amanhã, ao sair para o trabalho, para a rotina, por onde eles passarem, Senhor, as pessoas possam olhar para a vida deles, sim.
olhar para eles e dizer: verdadeiramente essas pessoas estavam com Jesus. Aí vai um filho de Deus, um servo de Deus, porque somos diferentes, Senhor, nós somos separados. Fomos separados por Ti. Nós brilhamos, Senhor, nós fazemos a diferença no mundo, nós somos sal, nós somos luz. E que as pessoas possam enxergar Jesus através de nós. Abra os nossos olhos, ó Pai, para as coisas simples. Às vezes um bom dia, às vezes um oi, às vezes coisas simples, um ato de bondade intencional vai mostrar e revelar o seu amor, Jesus, para alguém. Então, por favor, use-nos nas coisas mais simples. Abra os nossos olhos para isso, Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa família. Obrigado porque cada um aqui tem o desejo de orar um pelo outro, de fortalecer um ao outro. Que ambiente gostoso, ó Pai. Que mais pessoas possam conhecer esse ambiente. Mas para que elas possam conhecer, Senhor, eu preciso convidar. Eu preciso chamar elas para estar aqui. Porque aqui as pessoas se amam, aqui as pessoas oram uns pelos outros e aqui eles ajudam uns aos outros. Porque eles entenderam o que é o Evangelho, ó Pai. Fortaleça, ó Pai, esta sala. Fortalece a tua igreja. E fortalece todos os seus filhos. Nós confiamos, Senhor Jesus, no seu poder. Nós confiamos no seu nome, porque no seu nome há poder. E o Senhor disse que quando orares, peçam ao Pai, ao Espírito Santo, mas em nome de Jesus. E é nesse nome que eu oro, em nome do Pai, em nome do Filho, que é Jesus Cristo, e em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Sim, sim. Obrigado, irmão. Gente, vamos permanecer com o áudio fechado ainda, por favor? Ao vivo tem essas coisas, eu deixei a Alessandra meia doidinha lá. Eu dei tanta dica. O que você tiver no seu coração, Lisandra. Não tá tocando, China? Não. Não, peraí que eu vou voltar. Para aqueles anjos que lá do céu foram. Tá. Estão ouvindo? Tá. Então tá. O céu, por um instante, está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do